Amarelo Saúde Mental apresenta podcast Um Toque de Amarelo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Toque de Amarelo, mas dessa vez num formato diferente. Eu tomei a liberdade aqui de fazer a apresentação hoje, de fazer uma entrevista hoje. Pedi permissão ao Amarelo, eles toparam porque eu quero fazer uma coisa diferente hoje. A gente já falou sobre tantos temas aqui no Toque de Amarelo, tanta gente entrevistada, que eu decidi entrevistar a própria Amarelo hoje. Já com a conhecidíssima, com a famosa Lorena Soares, nossa querida Lorena, CEO da Amarelo, competentíssima. Obrigado, viu, por ter topado isso, por ter aceito essa ideia da gente poder fazer um Toque de Amarelo diferente, entrevistando a Amarelo, conhecendo ainda mais aquilo que a Amarelo faz, a sua essência e por aí vai. Vambora? Vambora, eu tô achando o máximo, tô adorando essa ideia, vamos lá. Laura, eu quero começar um papo aqui, porque muita gente me ouve falar sobre a Amarelo, né? Eu tenho a honra de ser o embaixador da Amarelo, falo muito em todas as minhas palestras, mas eu fiquei com uma dúvida, que era o seguinte: será que as pessoas sabem de fato o que é a Amarelo, por que ela foi criada, qual que é a essência, né? Tem um propósito por trás de tudo isso. Então eu queria ouvir de você, sem economia nas suas palavras, né? O que é a Amarelo, por que ela foi criada, qual que é a essência, por que ela existe? Tinha que ser um podcast todinho pra gente falar sobre isso mesmo. A história é um pouquinho longa, vamos tentar lá ver como que é, né? Começou, na verdade, tudo com uma ideia do Alex, que é o nosso CEO, né? O Alex, na época, era diretor financeiro do Hospital Nosso Lar, que é um hospital de saúde mental em Fortaleza, né? Uma das empresas do grupo Nosso Lar. Hoje o Alex é o presidente do grupo, mas na época ele estava lá enquanto financeiro e ele tinha um desejo muito grande de pensar novos formatos para a saúde mental. Formatos que tivessem também braços virtuais, que a gente conseguisse chegar a mais pessoas, né? E aí a gente começou a Amarelo pensando nisso, em como a gente consegue chegar a mais pessoas. Aquele momento de pandemia foi um momento bem complicado e foi nesse momento que a Amarelo surgiu. Em conversas com os médicos lá do hospital, começou a surgir por que de ter tantas pessoas entrando em surto de primeira vez e as filas gigantes que se formavam de internação no hospital. E os médicos olhavam e diziam assim: se tivesse tido acompanhamento, não estariam aqui. Esse paciente de primeira internação podia não estar no hospital. E aí o Alex olhava para mim e disse assim: como? Como que a gente vai tirar esse paciente do hospital? Por que não deixar no hospital só aquele paciente realmente crônico que precisa ter aquele tempo de estabilização? Esses pacientes que estão entrando no momento da pandemia talvez realmente não fossem para estar aqui. E aí a gente começou a pensar projetos, né? E aí iniciamos a pensar no Amarelo assim, em ser um braço de saúde mental. E aí, para a gente ver se isso funcionava, a primeira coisa que o Alex fez foi juntar todo mundo e criar um nome, né? Daí surgiu o nome Amarelo como o elo de amor mesmo, né? Amar.elo, justamente para mostrar isso, essa nossa necessidade das pessoas enxergarem o que é esse elo de cuidado, de amor com as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E aí a gente começou a pensar a partir daí. Então a gente criou, veio a segunda da pandemia e Alex disse: olha, é a hora da gente testar. Porque a gente ainda não sabia se as pessoas iam realmente querer passar por esse tratamento online, né? Então ele vai e joga assim para mim: ó, tu tem aí 15 dias para criar um projeto e a gente testar isso daí, porque eu já tô atrás de uma plataforma online que a gente consiga fazer os atendimentos. Já tô contratando, te vira aí. E aí ele me deu 15 dias para, junto com a Ju, a gente sentar e aí assim, contratar psicólogos, treinar os psicólogos. Eu tinha que montar um projeto porque tinha um tempo, né? A gente chamou isso de projeto solidário, Amarelo Solidário. E aí a gente passou 3 meses durante a pandemia atendendo gratuitamente pessoas de Fortaleza. Gratuitamente? Né? Gratuitamente. Legal. A gente pensou inicialmente em Fortaleza, mas como a plataforma era online, na primeira semana a gente esgotou as vagas e com gente do mundo todo, não só do Brasil. Na primeira semana as vagas já esgotaram? Na primeira semana as vagas esgotaram. Então foi muito puxado. A ideia da gente era fazer um acompanhamento de psicoterapia breve, então as pessoas teriam durante 3 meses acompanhamentos, né, até 2 vezes na semana esses acompanhamentos, em que elas trouxessem especificamente uma dor trazida pela pandemia.
né? Então tinha que ter uma dor específica, porque era realmente um acompanhamento breve de 3 meses. E aí aquelas pessoas que a gente visse que tinham uma necessidade maior de não só psicólogo, mas de psiquiatra para tentar uma estabilização ali, a gente tinha também um psiquiatras ali trabalhando. Legal. Então foram 15 psicólogos e 4 psiquiatras trabalhando. A gente fazia revezamento de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a segunda. Foi bem puxado esses 3 meses. E a gente acabou chegando numa quantidade muito maior de pessoas do que a gente imaginava. Foram mais de 3.300 atendimentos, mais de 1.980 pessoas impactadas com esses atendimentos. E a gente começou a chamar atenção. Algo que seria inicialmente um projeto, que fazia parte ainda do nosso lar, que não tinha um CNPJ próprio, chamou a atenção e a gente foi convidado para ser acelerado e virar uma startup. Durante esse processo dos 3 meses ainda, a gente achou massa. Alex perguntou se a gente topava, eu e Ju, botar isso para frente, porque durante esse tempo, logo em seguida, ele já passou a ser presidente do grupo, então a gente precisava estar junto dele para colocar isso para frente. E vocês tinham jornada dupla, né? Porque vocês estavam tanto no hospital quanto na Amarelo também, né? Mas aí ele foi sabido. A gente disse que ele enganou a gente. Porque aí depois que começou a coisa, a gente vê que realmente estava acelerando muito rápido esse processo. Ele disse, sai do hospital e vai só pro Amarelo. Porque senão vocês não vão conseguir dar conta de estar à frente disso tudo, né? E aí assim a gente fez, né? Durante esse processo também a gente começou a enxergar algumas questões. Quem eram os perfis dessas pessoas que estavam procurando, né? O que a gente poderia fazer enquanto startup? Também, né? Porque na hora que você pensa em startup, você não pensa mais só no atendimento psicológico a essas pessoas que têm uma dor. O que começou para resolver um problema que a gente viu no hospital, a gente acabou enxergando que era algo muito maior. A grande maioria das pessoas que procuraram atendimento eram pessoas que estavam em idade de trabalho, em momentos de trabalho, e passando por uma série de dificuldades que a pandemia trouxe, mas que tinha a ver com o isolamento de casa, com essa rotina maluca que ficou, o home office, que você já não sabia. Trabalhando muito mais em casa do que no escritório, né? Muito mais, que você já não tinha mais horário, não sabia quando começava a trabalhar, quando que terminava, tinha que ali ter interferência das crianças, porque a maioria das famílias tem criança em casa. Sei bem. Enfim. Então, tinha uma série de situações que começaram a se colocar e quantas dores começaram a surgir diante do local de trabalho. Dores que tinham a ver com esse momento. E aí a gente começou a, então, pensar que produto era esse que a gente ia estar oferecendo na Amarelo. Só que tinha um outro lado do nosso propósito, né? E aí vamos trazer uma outra questão que tem aí. Tem vários prismas nessa história, né? A gente, talvez, por ter também um transtorno mental, eu passei por um burnout muito pesado, o Alex não tem problema nenhum em falar das crises de ansiedade que ele já teve. A gente percebia o quanto várias pessoas passaram por problemas difíceis por terem transtornos mentais, né? E aí cai na história da psicofobia, né? Que é o preconceito com pessoas que têm algum tipo de problema mental, algum tipo de transtorno mental, né? E é um grande propósito nosso, mais do que qualquer outra coisa, conseguir falar sobre isso, conseguir que as pessoas entendam o que é a psicofobia, como a gente pode evitar e como pode ficar mais fácil o convívio de todo mundo se todo mundo se respeitar, né? Então, esse era um grande propósito nosso. E a gente queria unir as duas coisas, né? Daí começo eu a pensar de novo, né? Porque ele entrega na minha mão e diz, te vira. A gente tá aqui com um monte de coisa, mas assim, a pessoa do produto é você que é a técnica, então te vira. E aí lá vou eu começar a pensar novamente, né? E o que a gente descobriu no fundo, é que a psicoeducação, você conhecer, o prevenir em saúde mental, é o que é mais importante. Para que, inclusive, você evite que a pessoa tenha o transtorno mental ou que ela consiga identificar quais são aquelas dores emocionais que ela está passando para que ela não precise chegar a uma cronicidade, que ela possa se autocuidar. Mas só que a gente não fala sobre transtorno mental, né? É complicado, porque a nossa cultura ela não nos autoriza muito a falar sobre isso. Então, a gente nem conhece que sintomas são esses que podem dizer de um transtorno mental. Muitas vezes a gastrite, a dor de cabeça, a dor na coluna, o cansaço, a procrastinação, reflexo, né? São sintomas de transtornos mentais. Olha isso. Elas fazem parte de transtornos mentais, mas a gente às vezes não se dá conta disso, né? E eu falo por mim, né? Assim, eu tenho mais de 25 anos de formada, apesar de eu jurar sempre que eu tenho 35 anos, mas eu já tenho Começou jovem.
mesmo com tudo isso, quando eu tive o burnout, eu botava a culpa numa série de outras coisas. Eu vim me tocar de que eu não estava bem quando eu já estava numa situação muito grave. Né? Até então eu botava as dores nos ombros porque eu tenho hérnias de disco, as dores de cabeça porque eu tenho hérnias de disco, mas as dores eram causadas pelo burnout. A sensação de sonolência, de não querer mais ir trabalhar, de estar sempre exausta, é por conta dos remédios que eu estou tomando para dor de cabeça e porque eu estou em crise da hérnia de disco, percebe? Então eu comecei a criar um monte de estratégia de proteção, de mecanismo de defesa para isso. E eu sou psicóloga e eu trabalho com saúde mental há 20 e tantos anos. Ou seja, você provou do próprio remédio amargo que as pessoas provam ao longo das suas vidas e carreiras o tempo todo. Exatamente. E aí, Lorena, por que isso? Por que a gente não conversa sobre saúde mental? Por que a gente não conversa sobre esses transtornos? Por que a maioria esmagadora das pessoas tem vergonha, por exemplo, de ter depressão, de ter burnout? De onde vem isso? Do nosso medo de falar sobre, do preconceito, do que a gente pode vivenciar frente a isso. Justamente porque as pessoas não conhecem os transtornos mentais, elas não conseguem compreender que um transtorno mental em si, ele não é incapacitante. A cronicidade, você estar numa fase instável da sua vida com transtorno mental, pode te incapacitar momentaneamente. Mas isso não significa que você é uma pessoa incapaz. Perfeito. Eu estou aqui, sou CEO de uma startup. Alex é o nosso CEO e presidente do grupo nosso lá. E nós temos diagnósticos de transtornos mentais, então percebe que isso não me capacita. Mas a gente não tem esse conhecimento. E isso vem da nossa cultura, da história do nosso país mesmo, né? Da cultura ocidental, vamos falar assim, que é até bem maior do que o Brasil isso, né? Pelo processo mesmo de crescimento, de industrialização, a gente se fixou muito nos transtornos físicos. As pessoas não podiam adoecer, porque se adoecessem paravam de trabalhar fisicamente, né? Então hoje a gente fala bem. Quando a gente não está bem, a gente sabe fisicamente. Só que todo mundo que tinha alguma coisa diferente, não só um transtorno mental, era mandado para os asilos, que viraram os antigos manicômios. Ou seja, então nunca vou falar que eu estou doente para não ser internado e ser considerado incapaz, né? Louco, né? Porque louco, assim, exatamente. O louco era considerado qualquer um que estava fora desse padrão. Da prostituta ao deficiente mental, ao deficiente físico, ao leproso, muitos deles eram colocados nos asilos, eram asilados. E aí, diante desse fato, como que eu vou falar que eu tenho isso, que eu passo por isso, né? Então, do esquizofrênico a todos os outros que estão à margem dessa sociedade, marginalizados, são todos colocados no asilo. Uau. E aí a gente vai... Eu estou contando uma história do nosso país, né? Então, não é agora, minha gente, pelo amor de Deus, mas era assim que acontecia. E esse resquício disso, ele acontece até hoje. Ainda tem muito desse histórico aí que está mal contado, que não foi esclarecido para as pessoas. E todo mundo tem muito medo de falar. No ambiente de trabalho, é difícil quem tenha coragem de dizer que foi ao psiquiatra, de entregar o atestado médico dizendo que teve um surto, uma crise, que não está bem, que precisa se afastar por tratamento. Hoje não é obrigado você ter o CID, o número da CID, do transtorno mental, lá no teu atestado médico. E muitas pessoas fazem essa opção de não colocar por medo. A não ser que você tenha realmente uma segurança muito grande da tua instituição, uma cultura na tua instituição de trabalho que te permita falar sobre isso, você vai esconder. E você vai esconder por medo. E aí é medo de ser demitido, o nosso próprio preconceito. Sim. É o medo de perder a oportunidade de crescimento, é o medo de começar a ser enxergado, talvez, como alguém menos capaz, exatamente, né? Como alguém fraco. O que os outros vão pensar de mim? Como que os outros vão lidar comigo depois que souberem que eu tive uma crise de pânico? Ainda mais no mundo competitivo, né? Um mundo que não dá tempo nem de você dormir direito, né? Exatamente. E aí, será que eu vou ser demitido? Que dor deve ser viver com isso. E agora, olhando ainda, falando um pouco desse preconceito, por que a pessoa, né, com qualquer transtorno mental, vamos por exemplo, falar sobre depressão. Por que a pessoa com depressão ela é mal vista? Assim como a pessoa que talvez tenha um burnout ou tenha qualquer crise, mas vamos falar especificamente da depressão. Por que uma pessoa com depressão ainda é uma pessoa mal vista? Seja considerada fraca,
né? Ou sem propósito, ou com falta de trabalho, né? Ou com falta do que fazer, ou como é que usavam o termo, né? Sem uma roça para carpir, né? Porque diz que o problema é isso, né? Não, dá um terreno lá para carpir, que é falta de trabalho. Por que uma roupa para lavar, uma roupa né? para lavar, uma roupa para passar. Por que isso? Por que a sociedade ainda encara a pessoa que tem uma depressão como uma pessoa fraca? A questão é a gente não conseguir identificar e enxergar que as pessoas são diferentes umas das outras, sabe? A gente colocou que existe uma norma, um padrão, e que todo mundo tem que seguir aquele padrão. Todo mundo que não conseguir seguir aquele padrão, mais uma vez é marginalizado, tem uma coisa de errado. E aí a gente acaba estereotipando tudo o que acontece. Muitos depressivos, e não são todos, viu? Mas muitos depressivos, eles têm um comportamento de isolamento, às vezes uma melancolia que está vinculada à depressão, a uma falta mesmo de energia, vitalidade para fazer algumas coisas se ela estiver em crise. Se ela não estiver em crise, isso não vai acontecer, mas se ela estiver em crise, isso pode acontecer. E é um pode, porque as sintomatologias elas são diferentes, não é porque tem vários sintomas em cada transtorno mental que você tem que ter todos para ter um transtorno mental. Então depende muito, mas existem alguns depressivos que têm esse tipo de sintomatologia enquanto está em crise. E aí a pessoa diz, é porque é molengo, é porque não está fazendo nada, sai dessa cama, né? E muitas vezes é pela mudança, né? Quando você não está em crise, você tem um comportamento, e quando você está em crise, você muda o teu comportamento para um outro. E aí as pessoas estranham essa diferenciação. Percebe que é diferente do que está no padrão? Sim. Então, tudo que é diferente do que está no padrão, as pessoas tendem a excluir, tendem a deixar à parte. E aí a gente está falando também do TDAH, do autismo, né? O preconceito é gigantesco. A bipolaridade, a própria esquizofrenia, que é um transtorno mental um tanto mais grave no sentido de você conseguir estar cotidianamente no ritmo de trabalho, mas mesmo assim não é um impedimento. Na verdade, é o nosso preconceito que faz com que as coisas aconteçam desse jeito. A gente ainda acha que se a pessoa tiver um transtorno mental, ela vai ser impotente para sempre, vai estar numa camisa de força e vai querer bater em todo mundo. Isso é algo muito comum que a gente ouve falar. E na verdade não é isso. Qual é o trabalho da Amarelo? Então, assim, diante desse cenário que você está colocando, desse preconceito, de muitas vezes a própria pessoa que está sentindo isso não procurar ajuda, dentro de uma empresa sofrer, né? Muitas vezes com esse ambiente corporativo um pouco mais tóxico, até com falta de informação mesmo, né? Porque às vezes um líder que não entende isso, não é que ele é uma má pessoa, porque ele realmente não tem qualquer informação ou conhecimento sobre isso. Qual é o trabalho da Amarelo especificamente? O que a Amarelo faz para combater isso? Ter algumas estratégias distintas para que isso possa acontecer, né? Uma delas é realmente a psicoeducação, que é a grande força que eu acho que a gente tem que entrar nas empresas, né? Tanto através da Amarelo Academy, que são trilhas de conteúdo em saúde mental que a gente tem, e aí tem uma plataforma para isso. Tudo isso faz parte do nosso grande programa de saúde mental dentro da empresa, né? E aí, além do Academy, a gente tem vários módulos de formações, a gente tem palestras, rodas de conversas, workshops, com os mais diferentes temáticas dentro da saúde mental. Então, a gente vai falar sobre segurança psicológica dentro da empresa. Para isso, a gente fala sobre a importância do colaborador se sentir seguro, a gente fala sobre comunicação não violenta, sobre os próprios transtornos mentais, sobre como você identificar que alguém não está bem do teu lado, sobre você se autoconhecer, a tua autorresponsabilidade frente a isso, e por aí vai. Então, são muitos temas variados sobre saúde mental, para que aquela empresa e aquele recursos humanos, porque a gente está falando de uma forma mais interessante, é o pessoal do RH, que é quem cuida de gente dentro da empresa, né? Quem é que cuida de gente? É o RH e o SESMIT, né? Então, esses dois pontos são pontos focais. Na hora que eu consigo enxergar que o meu RH, ele pode me ajudar a enxergar a minha gestão de gente e não só fazer coisas dentro da empresa, mas se transformar em um RH estratégico dentro da empresa, eu consigo modificar a cultura, eu consigo repensar metas, eu consigo facilitar a produtividade dentro da empresa, porque eu consigo enxergar de forma isolada cada colaborador, individual cada colaborador, e assim eu vou conseguir o melhor daquele colaborador. Cada um vai conseguir ser quem ele é dentro da empresa. Essa
grande ponto, a grande chave da Amarelo. Se eu enxergo o outro sem preconceito e eu consigo enxergar qual é o potencial desse outro, eu tenho como trabalhar ele de forma com que ele fique mais satisfeito e ele consiga produzir melhor. Melhor nem sempre é mais, é melhor, é qualitativo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que enxergar. A Amarelo pode trazer para a empresa esse cuidado com o colaborador que está lá. E aí a empresa conseguir repensar suas estratégias em cima disso. A gente fica brincando que a gente diz que a gente é uma ferramenta que pode ser usada de diversas formas dentro da empresa, né? Então é um trabalho preventivo? É um trabalho preventivo, mas não só preventivo. Para ajudar nessa prevenção, a gente tem também a aplicação de testes para a gente poder conseguir enxergar um pouquinho mais e entregar dados para essa empresa. Perfeito. Porque às vezes fica difícil a empresa conseguir entender mesmo, né? Será que eu posso confiar em tudo que está me sendo disso? Como que eu faço para ter a veracidade, a validação do que eu estou falando? Então, a gente faz a aplicação de testes também para conseguir enxergar e o RH ter, inclusive, esse dado para mostrar. Mas a gente também tem a pós-venção, que é o atendimento psicológico. Então, isso é importante saber também, que a gente trabalha com toda a prevenção. Mas essa prevenção, inclusive, ela vai fazer com que você se identifique quando você não está legal. Ou quando o outro que está do teu lado está precisando de ajuda para você chegar lá e dizer, ei, outro que está do meu lado, eu acho que você não está legal. E a gente tem abertura suficiente na empresa de falar sobre isso. Acho que você está precisando de ajuda. Posso te ajudar? E a partir daí, se for o caso, encaminhar para terapia. Então, a gente tem esse outro lado que não é preventivo, que já é algo que vai cuidar dessa pessoa que não está bem, que é o atendimento psicológico também. Então, o Amarelo cuida. Ele cuida através da prevenção e da pós-venção. Sabe o que eu costumo dizer, depois que eu conheci a Amarelo, quando me perguntam o que a Amarelo faz, eu digo o seguinte: a Amarelo, ela potencializa os resultados da empresa. Por um simples motivo, né? Há 30 anos atrás, um cara chamado Timothy Galway, né, escritor de um livro chamado O Jogo Interior do Tênis, ele falava o seguinte, ele trazia uma fórmula para o mundo corporativo, né? Ele dizia, potencial menos interferência é igual a desempenho, né? Então ele dizia, olha, potencial para entregar as pessoas têm. O que o gestor, o que a empresa precisa olhar, quais são os fatores que estão interferindo nesse potencial, que faz com que o desempenho dele não seja aquilo que é desejado pela empresa e até pela própria pessoa, né? Porque quantas vezes você sabe que você pode entregar, mas tem alguma coisa que eu gosto de chamar isso de sabotador, né? Tem algum sabotador que te puxa, que faz você procrastinar, que te falta confiança, que te falta energia, né? Então, quando ele traz esse conceito, eu olho para ele e eu sempre, quando eu vejo algum profissional, eu vou buscar essas interferências, né? E a saúde emocional, para mim, ela é uma grande interferência quando ela não está em dia. E o grande problema que você colocou é uma interferência silenciosa. Então, eu tô mal, sim, eu tô vivendo um relacionamento abusivo, eu tô com um problema financeiro, eu tô vivendo tantas coisas que estão realmente pesando e eu não consigo comunicar. Então, quando você me fala que a Amarelo promove essa abertura de comunicação, eu vejo que isso é um grande aliado para que você consiga tirar essas interferências da frente e a pessoa conseguir utilizar o potencial dela. Porque quando eu vou desenvolver uma empresa, eu sempre faço briefing, né? Eu sempre chego para a empresa e falo, o que você quer desenvolver aí no teu time? E geralmente é isso, olha, a gente quer desenvolver comunicação, a gente quer desenvolver negociação, a gente quer desenvolver trabalho em equipe, etc, etc, etc. Perfeito, ela quer desenvolver competências para que essa pessoa consiga desempenhar bem. Mas muitas vezes a pessoa já tem todo esse conhecimento, ela só não consegue aplicar porque essa interferência que está aqui é que não está sendo tratada. Então, quando você tira isso da frente e a pessoa consegue olhar todo o potencial dela e consegue colocar isso em jogo, obviamente vai destravar o potencial e o resultado vem. Então, a maioria dos profissionais, eles não entregam as metas porque eles não querem. Eles muitas vezes não fazem isso porque eles não conseguem, né? Ou porque não tem recursos de competência, mas a maioria não é isso. A maioria não consegue porque alguma coisa limita. E esse limitar é que a gente não conversa, a gente sempre vai na correção mais fácil, né? Exato, e tem a coisa de você conseguir olhar a empresa com indivíduos. E esses indivíduos são indivíduos integrais, né? Que às vezes a gente diz assim, mas eu não entendo por que ele não está bem, porque a empresa está dando todas as possibilidades, exatamente. né? Mas assim, a gente é ser integral, às vezes o problema é com o meu filho. É algo que está acontecendo em casa e não adianta a gente falar que ele vai separar a casa do trabalho porque esse bloqueio mental aí, ele não acontece, né? Tá na tentativa da gente de fazer com que a pessoa produza mais, mas isso não acontece, nós somos seres integrais. E às vezes só em a gente pensar que a empresa está fazendo tudo já não está.
A gente tem que enxergar que existe um todo aí. Existem vários prismas da mesma questão. Por um lado, o indivíduo ele tem que se autoconhecer, para que ele consiga, inclusive, trabalhar todas as habilidades dele, todos os campos da vida dele, todas as competências dele, seja de trabalho, seja sociais, da comunidade, espirituais, enfim. Como, por outro lado, a empresa também tem o dela na reta ali, que precisa ser enxergado também. Que tipo de estratégias eu estou usando dentro da minha empresa? Será que o meu líder está sendo bem trabalhado para que ele consiga enxergar esse colaborador de forma distinta e a ele mesmo de forma distinta? Porque, às vezes, inclusive, o problema é do líder e ele não enxerga isso e coloca isso no liderado. Quando eu me autoconheço, eu consigo me autoavaliar e fica mais fácil eu conseguir trabalhar com o outro. Mas a gente tem que enxergar que são vários prismas. Não adianta eu focar em um ou no outro. Eu tenho que enxergar o todo. Legal. E, Leandro, tem empresa que vocês atendem ou que já tentaram atender que tem medo de colocar esse assunto na mesa? Do tipo... eu vou colocar esse assunto na mesa e amanhã vai aparecer 10 atestados para mim de burnout aqui. Eu vou ter muita gente não querendo entregar ou usando isso como uma desculpa, bem entre aspas mesmo, né? Usando isso uma desculpa para não entregar resultado ou para não fazer acontecer. Tem esse medo? Nossa, super tem. A gente fica falando da maturidade da empresa para enxergar isso, né? Daquele que diz, eu não vou falar sobre isso, porque se eu falar vai aparecer um monte de gente que tem burnout, né? E aí, como que vai ser? Se as pessoas têm burnout, então, que legal que você está conseguindo enxergar, porque se ele começar a se afastar, a gente tem aí uma média do INSS de 198 dias de afastamento por transtorno mental quando a pessoa tem uma cronicidade. Você vai perder um bom funcionário quando há alguém que tem burnout. Ele atinge pessoas que gostam do que fazem, que se esmeram no que fazem. Normalmente são líderes, são pessoas mais altas da diretoria, são pessoas que gostam de trabalhar, que têm esse desejo pelo trabalho, que são satisfeitas com as suas funções e acabam dando mais até do que deveriam dar. Legal. E aí ficam exaustos por esse excesso de se dar, né? Essa é uma das características do burnout. É esse colaborador que tu vai perder. É melhor que você enxergue logo que existem essas características e a gente passe a lidar com essa situação e repensar ela, do que continuar escondendo. Porque essa pessoa também não vai ter coragem de falar e quando ela falar, na verdade, ela vai se afastar ou pedir demissão. Ou seja, é como você tem um relacionamento ruim, você percebe que o seu relacionamento está ruim, mas você fala, eu não vou discutir a relação, porque vai que aparecem coisas, né, aí nessa conversa que eu não sei lidar. É mais ou menos isso, né? Então não é porque o assunto não vem que ele não existe, Ele não existe, ele existe de qualquer jeito. E é melhor que a gente aprenda a lidar com ele, que a gente tenha estratégias, por exemplo, de gerenciamento de estresse para poder lidar com essas situações dentro da empresa. É bom que a gente enxergue as diferenças de colaborador para a gente repensar. Às vezes é só você mudar o teu colaborador de função, que vai estar tudo bem. Você só não estava enxergando que aquele colaborador estava adoecendo naquele canto ali. Então, às vezes, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Nossa, muito legal. Mas você precisa ter abertura para enxergar esse tipo de coisa. Mas as empresas têm muito medo. Tem muito medo. Porque falta conhecimento, né? E aí é difícil a gente lidar com aquilo que a gente não conhece, né? Com aquilo que a gente... Agora tem outras não, que já enxergam de forma bem diferente e querem sim falar sobre o assunto porque acham que é uma necessidade urgente diante do que nós passamos, e aí a gente volta para a pandemia um pouco, que fez com que a gente sofresse bastante emocionalmente. As nossas dores emocionais ficaram aí muito em cima, né? E aí a gente precisa mesmo se autocuidar. Então tem empresas que dizem, olha, eu preciso. E tem o terceiro também. Tem aquela empresa que ainda nem enxergou nada disso. E que vai na onda do outro, atrás de psicoterapia, achando que só a psicoterapia vai resolver. E não vai, né? Porque ela está só remediando algo que já está... Não vai. Bom, resolve para o colaborador, né? Assim, ele vai ter um autocuidado, ele vai conseguir se enxergar melhor. Mas aí, se ele tiver essa visão da psicoterapia, mas ele não tiver o outro lado enxergando junto com ele, essa empresa trabalhando junto com ele, não vai adiantar para a empresa. Sim, se o ambiente for tóxico, na verdade você vai ficar enxugando gelo, né? Vai ficar enxugando gelo. Você tem gelo. ele fazendo terapia, melhorando, mas entrando no ambiente. Ele nem vai te dizer que está fazendo terapia. Sim. Porque ele tem medo de dizer porque aquele ambiente é tóxico. Então ele não vai te falar que ele está fazendo terapia porque ele está com medo. Ele só vai te dizer se a tua empresa for tranquila para falar sobre isso. Aí a gente está mais uma vez falando da segurança psicológica, né? Sim.
Então, mais uma vez, a gente precisa que as pessoas, que as empresas enxerguem isso, né? Que se elas estiverem bem em termos de prevenção, de psicoeducação, de segurança psicológica dentro delas, vai ficar muito mais fácil dela lidar com o colaborador. Legal. Tem uma coisa que me preocupa muito, acho que no mundo atual que a gente vive, e levando isso para o mundo corporativo, as redes sociais hoje, em sua grande parte, né, se você segue as pessoas erradas, se você segue o conteúdo errado, você tem um conteúdo hoje que te leva a imaginar que a pessoa bem-sucedida, que é aquela que você enxerga na rede social, que ela só mostra aquilo que ela quer, mas é aquela pessoa que viaja para lugares maravilhosos, que tem o corpo perfeito, que tem a família linda, que tem o trabalho dos sonhos, que ganha muito dinheiro, né? E as pessoas têm uma tendência a vender isso, né? E para mim elas vendem isso por um motivo claro, né? Eu preciso gerar frustração para te gerar dor, porque a partir da dor você quer comprar uma vida que eu tenho para que você possa vir ter também. Quando eu levo isso para as empresas, o que eu enxergo muito? Que as empresas começam a acreditar que o bom profissional é aquele que desempenha sempre, desempenha muito, que está sempre no auge, né? E às vezes eu vou para algumas empresas fazer palestra, eu tenho a preocupação de no próprio briefing deixar claro para a empresa. A minha palestra ela não tem o menor objetivo de transformar profissionais em super-heróis ou super-heroínas. Tanto que eu tenho um slide que eu coloco, e que às vezes quando eu vou fazer convenção de vendas, por exemplo, eu percebo claramente que eu incomodo muito os diretores de vendas, porque é um slide grandão, assim, que ele traz, você não vai dar resultado o tempo todo. E eles ficam se coçando na cadeira, já olha para o RH e fala, quem trouxe esse cara aqui? E eu trato rapidamente de explicar, porque eu falo, olha, o profissional engajado não é aquele que entrega resultado o tempo todo. Porque se você entrega resultado o tempo todo, nem engajado você precisa estar, né? Porque esse resultado veio, você está fazendo. A pessoa engajada é aquela que consegue manter a energia para se recuperar de um momento ruim. Né? Então, às vezes eu estou lá 3, 4 meses entregando meta, daqui a pouco aconteceu alguma coisa que eu nem controlo. Né? E aí o meu resultado foi lá para baixo. Se a única coisa que me mantém vivo é o resultado, onde que eu vou encontrar energia para que eu possa voltar, né? Como que você enxerga hoje isso, Lorena, assim, esse ambiente hoje que as redes sociais trazem, né? De para você ser bem-sucedido, você tem um padrão de sucesso, né? Você tem que andar com um carro X, viajar para tais lugares, ter a casa Y, o corpo. Como que você enxerga essa frustração que hoje é gerada propositalmente por muitas pessoas nas redes sociais? Usando a palavra que você usou, frustrante. Né? A minha sensação é sempre essa, de frustração, porque mais uma vez a gente está caindo em padrões. Definir o que é melhor para todo mundo, o que é melhor para as empresas, o que é melhor para as pessoas, e todo mundo tem que seguir aquilo ali. Só que nós somos diferentes. Não tem um que seja igual. Não adianta, gente. Não tem. Né? E nós somos humanos, a gente sofre. Não adianta a gente achar que não tem dor emocional. Essa ilusão da perfeição, ela simplesmente é real, ela é ilusória mesmo. Sim. Né? E aí a gente que está na empresa, quem está na direção das empresas, tem que conseguir enxergar isso. Não adianta a gente pensar em ilusão. A nossa vida é real. A gente só vai se afundar, gente. Não adianta. O meu colaborador não vai ser aquele. Outra coisa, se eu dou demais, a minha pilha acaba. Sim. Minha pilha, não tem jeito, a gente tem que repor energia. Por mais que o meu trabalho seja gratificante, a gente tem que repor energia. Tem que ter tempo para isso. A gente tem que dormir, a gente tem que olhar para as coisas que nos agradam, a gente tem que ter vida familiar, a gente tem que ter um monte de coisa. Não adianta a gente achar que só o trabalho vai resolver, porque não vai. A gente volta pro burnout de novo, né? Cai nele. Nesses casos, cai nele. Não tem jeito. Porque o corpo cobra. Por mais que a mente ainda esteja ali acelerada, né? As pessoas ansiosas estão ali com a mente o tempo inteiro acelerada, pensando na frente, mas o corpo pifa. E aí ele começa a pifar mostrando sintomas físicos mesmo. De desatenção, de cansaço, de exaustão. E aí, quem gosta muito de trabalhar, é difícil conseguir desligar, sabe? É difícil, né? É difícil demais. Dá uma dor, não dá? De você Dá. falar, é difícil isso mesmo. E o que te causou burnout, Lorena? Frustração. Contando um pouco dessa época, né? Eu sempre estive em cargo de gestão muitos anos na minha vida, em saúde mental, em saúde de modo geral, administrativamente, mas sempre em cargos de gestão. E vários desses cargos em gestão pública, eles nos deixam muito a desejar, em termos do que eu preciso fazer e eu não tenho como fazer. E isso cada vez foi me doendo mais, né? Assim, de eu não poder
exercer tudo aquilo que eu achava que era necessário para que as coisas acontecessem. Era muito frustrante. Ou seja, trabalhava duro e parece que o resultado ele não vinha. Não vinha. E muitas vezes porque eu não tinha autonomia, porque existiam pessoas acima de mim que não me permitiam fazer. Até que chegou um momento, eu lembro nitidamente desse dia, porque foi o dia-chave na minha vida, que eu estava numa reunião com políticos e pessoas de associações, e eu tinha que dar uma informação para eles de que o governo do estado que eu trabalho, ele não ia mais poder fazer a doação de um tipo de medicamento, que é um medicamento caro, né? Mas porque não estava havendo mais repasse para isso. E eu sabia o quanto aquilo ia ser devastador para aquelas famílias. Meu Deus. Também sabia o quanto ia ser complicado para a cidade, o município, repassar aquilo sem ajuda federal. Sim. Mas, por mais que eu soubesse isso, a frustração de você ter que dar uma informação dessa para todas aquelas famílias que iam ser prejudicadas por aquele medicamento, que não iam ter condição de pagar por ele, para mim foi difícil demais. Aí, no meio da reunião, eu olhei para a janela do prédio, estava no 8º andar do prédio, e eu pensei se eu pular, eu resolvo. Nossa, chegou nesse nível, né? Nesse nível. E aí... Claro, E aí te ligou um clique, me ligou o clique. Eu não tomei a atitude, eu não, enfim, não saí pulando na mesa para resolver esse problema na hora. Né? Na hora. Mas é um princípio. E na hora que eu me toquei do pensamento que tinha vindo na minha cabeça, eu pedi licença e saí da reunião. E aí conversei com uma outra pessoa que estava lá e disse, olha, eu vou sair agora, porque eu não tenho condição de ficar. E de lá eu saí direto para o consultório psiquiátrico, porque como eu trabalhava na saúde, eu conhecia várias psiquiatras, né? E aí fui conversar com uma delas. Eu liguei para ela e digo, eu preciso ir agora. Eu não estou bem. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma reação dessa, ia ter um pensamento desse frente a essa situação. E a lei é uma situação que eu já passei diversas vezes na vida por diversas coisas diferentes, entendeu? Não é uma coisa só. Foram muitas situações complicadas e difíceis que eu tive que lidar durante o tempo e, para mim, aquilo foi só a gota d'água. Não é uma coisa que acontece uma vez. E a partir dali eu realmente não consegui mais voltar para aquele tipo de trabalho. Eu amo a saúde mental, eu trabalho com ela até hoje, mas você percebe que hoje eu trabalho de uma outra forma? E para que eu consiga controlar o meu burnout, eu realmente tenho que me controlar. A pressão que eu tenho sempre é que ele está rondando sempre se eu não tiver cuidado, porque eu gosto de trabalhar. Eu gosto da saúde mental. É fácil entrar no ciclo vicioso, né? É fácil entrar no ciclo. Então, eu preciso me cuidar para eu não exagerar. A diferença é que hoje eu estou num outro tipo de trabalho de saúde mental, onde eu tenho autonomia. Sim. Né? No começo da minha conversa, o Alex me entrega e diz, faça. E eu tenho autonomia para tomar as resoluções, para criar o produto, para decidir qual é a forma mais adequada, para mostrar que eu não tinha antes. Então, certamente, se tirarem isso de você hoje, perde o sentido, talvez isso possa voltar com uma força muito grande. Exatamente. E é isso que eu ia te perguntar, burnout, ele tem cura ou é algo que a gente sempre tem que estar atento? Assim como o vício em álcool, em drogas e... Há controvérsias, né? Há controvérsias ainda. Os transtornos mentais, de modo geral, tem muitas formas de se pensar a respeito, né? A minha sensação é que essa mudança de chave ela é muito difícil. Para mim, o burnout, ele está sempre ali à espreita, porque é uma mudança muito grande da forma de existir, do meu mindset pessoal, entendeu? E é muito difícil fazer essa mudança total, porque eu gosto de trabalhar. Entendi. E eu gosto da saúde mental. Então, eu preciso ter outros formatos. Então, hoje eu me cuido. Hoje, as pessoas todas sabem do meu burnout, no Amarelo, desde que eu comecei, todo mundo sabe, lá no hospital, antes do Amarelo, todo mundo sabia. E eles sabem que eu preciso de momentos de cuidado. Hoje eu não preciso mais tomar medicação, então se não ter o burnout é você parar de tomar medicação, então eu estou curada. Porque hoje eu não tomo mais medicamentos, eu não preciso mais desse controle, mas em um momento eu precisei. E eu passei por tudo isso. Além da terapia, claro, que é isso aí. E eu que sou psicóloga, então a gente faz terapia desde muito cedo, né? Então, isso acontece. Mas, se a gente for pensar assim, então eu estou bem. Porque eu não tomo mais medicação. Mas é um cuidado que eu tenho que ter com a minha forma de pensar o tempo inteiro. Para mim, ele está sempre à espreita. Então, na minha cabeça, não existe uma cura, pelo menos para mim, nesse momento, eu não acho que eu esteja curada. Eu acho que eu esteja fora de crise. Perfeito. Que é diferente. Então você está sempre atenta.
eu tô sempre atenta. Legal. Eu sempre tenho que lembrar, eu sempre tenho que estar pensando que se eu passar o dia inteiro trabalhando e não conseguir dormir direito aquela noite, o que aconteceu? E aí eu me reavalio, né? Eu tenho outras atividades além do trabalho, eu não me foco em uma coisa só mais, eu tenho vários tipos de leitura, eu adoro artesanato e eu tenho várias coisas nesse sentido, eu tenho hobbies, eu tenho tempos para a família. Hoje eu já não me permito mais fazer o que eu fazia antes. Porque essa exaustão e esse limite, o corpo cobra. Legal, essa conta vai chegar. A conta chega. Lore, indo pro final aqui do nosso bate-papo agora, qual é o tamanho de empresa para ter a Amarelo? Assim? Eu preciso ter que tipo de tamanho de empresa, quantos funcionários para que eu já possa começar a ter a Amarelo ali para me ajudar a criar esse ambiente favorável a essa saúde emocional na minha empresa? Na verdade, qualquer empresa pode ter a Amarelo. A questão é a tua forma de pensar a tua empresa. Certo. Né? Você dá atenção ao teu colaborador? Você acha que é interessante falar sobre segurança psicológica na tua empresa? Você percebe que o teu colaborador é um ser integral e que ele precisa ser olhado em todos os âmbitos da vida dele? Para que ele possa produzir melhor para você, para que ele possa te dar mais, ele precisa estar bem? Se essa é a tua forma de pensar, vem para Amarelo que a gente está aqui para estar junto contigo nesse processo. Você consegue enxergar que a tua empresa precisa de alguém que olhe para a gente? Porque às vezes a empresa é pequena, ela ainda não tem um setor de recursos humanos estruturado. Mas ela tem aquela pessoa que pensa nas pessoas que estão dentro da empresa. E a Amarelo pode ser uma ferramenta para apoiá-la nesse processo. Exatamente. Nós não somos os recursos humanos das empresas, isso tem que ficar muito claro. A gente não substitui o setor de recursos humanos. Nós somos uma ferramenta para que os recursos humanos possa trabalhar as pessoas e para que a gestão estratégica da empresa consiga enxergar. Então, por isso que a gente às vezes fala muito da importância da gente trabalhar os líderes, os diretores. É quem está em cima que tem que enxergar isso que está acontecendo e pensar em como pode agir em termos de saúde mental estratégica dentro da tua empresa, porque aí automaticamente o colaborador vai sentir essa diferença. Lore, que legal, hein? Que papo bom, que bacana, que esclarecedor, né? Eu acho que eu sempre dou muito valor, né, a quem está num negócio, quem cria um negócio e que vive aquilo de fato, né? Não vive, eu estou dizendo que trabalha longas horas do dia nisso, mas que vive aquilo na essência. Então, eu acho que é muito fácil para você hoje falar disso dentro de qualquer empresa, porque você viveu isso, né? Sim. Você acompanhou dezenas, centenas de pessoas que viveram isso. Então, a facilidade que há nisso, né? Eu acho que para quem vive isso é muito legal. Então, é muito claro perceber em vocês, né? Em você, no Alex, na Juliana, né? Em todo o time, né? A paixão que vocês têm com isso, porque vocês, na verdade, é um propósito de vida mesmo, né? Sim. Não deixar que as pessoas vivam aquilo que vocês viveram, né? Os olhinhos da gente brilham, né? É perceptível. É por aí mesmo, sabe? Faz parte, inclusive, da nossa contratação de pessoas para Amarelo, falar sobre esse propósito mesmo, sabe? Estar junto com a gente nesse propósito de cuidar do outro emocionalmente. Para a gente isso é muito importante. Legal. E para mim é uma honra ser embaixadora desse projeto. E hoje, em qualquer evento que eu vou, estou indo para Portugal hoje, amanhã tem uma palestra lá, eu vou falar da Amarelo, porque eu realmente acredito que isso é um destrave de potencial muito grande, né? E para você que nos acompanhou, eu espero que você tenha gostado desse toque de amarelo diferente, né? Conhecendo mais a Amarelo e a COO, que é quem trabalha mesmo, tá? O fundador, o CEO Alex, eu conheço bem, né? É um cara brilhante, de grandes ideias, mas quem trabalha é ela, eu tenho certeza disso. É o estrategista, quem segura a vassoura sou eu. Imagina, trabalha muito ali, você vê como é que é, um timaço, um timaço. Lore, pra gente fechar, deixa uma última mensagem aí para quem está nos ouvindo, para quem é empresário, para quem é colaborador, enfim, para quem está vivendo, né, esse turbilhão que é a vida, que é o mundo corporativo, né? Que recado e que mensagem que você podia deixar para a gente? Vem conhecer da Amarelo, né? Vem conhecer um pouco da gente, entre em contato pelas redes sociais, né? Marca uma conversa com o nosso time aí do comercial, do produto, para entender um pouco mais sobre isso, qualquer dúvida que você tenha a esse respeito. Algo que você queira saber sobre saúde mental, a gente está aqui para isso. Procura o nosso Instagram, nosso LinkedIn, vocês vão achar muita coisa, inclusive gratuita, para que vocês tenham esse primeiro acesso e a partir daí tenham esse desejo, essa vontade de conhecer um pouco mais. E aí o nosso time comercial está à disposição de vocês. Vem conhecer a Amarelo. Muito bom, muito obrigado e até o próximo Toque de Amarelo. Tchau, gente.